Olá, seja muito bem-vindo ao Alimente a Mente, o podcast que te ajuda a entender melhor sua relação com a comida e com você mesmo. Eu sou a Laura e hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que muita gente vive, mas nem sempre entende, que é a diferença entre a fome física e fome emocional, e principalmente como lidar com isso no dia a dia. Mas primeiro, o que é a fome física? A fome física é aquela que o nosso corpo sente quando precisa de energia. Ela aparece aos poucos, como um leve desconforto, um estômago roncando, uma queda de energia. Além disso, quando estamos com uma fome de verdade, qualquer comida resolve. Ela é saciada de forma simples, com uma refeição balanceada, como arroz, feijão, frutas, aquilo que atende às necessidades do corpo por nutrientes. Agora, existe um outro tipo de fome, aquela que não vem do estômago, que é a chamada fome emocional. Ela aparece de repente, com urgência e geralmente vem acompanhada de um desejo específico, de doces, chocolates, salgadinhos. São chamados alimentos hiperpalatáveis. Normalmente são ricos em gordura e açúcar e que trazem aquele conforto imediato. Agora que a gente entendeu o que é cada uma das fomes, a gente precisa entender por que isso acontece. Quando estamos estressados, ansiosos, tristes ou até mesmo entediados, nosso corpo libera substâncias como o cortisol, um hormônio do estresse. Ao mesmo tempo, alimentos ricos em açúcar, gordura, ativam no nosso cérebro o sistema de recompensas, que é um sistema que libera um neurotransmissor chamado dopamina. E essa é a substância responsável por gerar o sentimento de prazer, trazendo uma sensação rápida de alívio. E aí o cérebro aprende, né? Se eu tô mal, comer vai fazer eu me sentir melhor. O problema é que esse alívio é temporário, então logo depois esse sentimento de prazer cai e podem surgir outros sentimentos, como culpa, frustração ou arrependimento, criando assim um ciclo difícil de quebrar. Além disso, a gente vive em um ambiente onde a comida está em todo lugar, em propagandas, redes sociais, aplicativos. Tudo isso facilita o acesso a alimentos prontos e altamente palatáveis, e isso torna ainda mais difícil diferenciar o que é fome de verdade e o que é emoção. E como você pode identificar na prática o que você está sentindo? Aqui vai uma pergunta simples. Eu comeria uma refeição de verdade agora ou algo específico? Se for algo muito específico e urgente, provavelmente é emocional. E aqui entra uma estratégia muito importante. Identifique os gatilhos. Perceba quais sentimentos despertam a vontade de comer: tristeza, estresse, ansiedade, tédio. Uma dica prática é manter um pequeno diário alimentar. Então anote o que você comeu, mas principalmente como você se sentia naquele momento. Isso vai te ajudar a enxergar padrões com mais clareza. E agora vamos para o que interessa. Quais estratégias para você evitar a fome emocional? Primeiro, a técnica da pausa. Sentiu uma vontade de comer do nada? Espere uns 5, 10 minutos. Nesse tempo beba água, levante, mude de ambiente. A fome emocional tende a passar, agora a física não. Segundo, pratique o Mindful Eating. Comer com atenção plena é trazer consciência para o momento da refeição. Então evite celular, televisão ou outras distrações. Observe o cheiro, o sabor, a textura dos alimentos. Mastigue devagar. Isso ajuda o cérebro a registrar melhor a experiência da refeição e a reconhecer a saciedade. Muitas vezes, quando comemos no automático, acabamos comendo mais do que precisamos, sem mesmo perceber. Em terceiro lugar, inclua exercícios físicos. Atividades como caminhar, dançar ou correr ajudam a reduzir a ansiedade, um dos principais gatilhos para a fome emocional. Quarto, substitua o hábito e não apenas corte. Se você sempre come quando está ansioso, tente trocar por outra ação, como ouvir uma música, ler, conversar com alguém. O importante é criar novas formas de lidar com as emoções e de passar o seu tempo. Em quinto lugar, e muito importante, evite restrições extremas. Dietas muito rígidas ou ficar muitas horas sem comer podem aumentar e muito a fome emocional. Isso acontece porque o corpo fica mais vulnerável, a mente entra em estado de privação e isso aumenta a chance de perda de controle. Por isso, o equilíbrio é sempre mais eficaz do que a restrição. Comer bem não é sobre proibir, e sim sobre buscar equilíbrio. Sexto, faça refeições completas. Inclua carboidratos, proteínas, gorduras e fibras nas refeições. Quando você se alimenta de forma completa, isso traz mais saciedade e reduz muito a chance de sentir aquela fome do nada mais tarde. E o mais importante, busque ajuda profissional.
Se você percebe que a fome emocional é frequente ou difícil de controlar sozinho, buscar ajuda é um passo essencial. Nutricionistas e psicólogos podem te ajudar a entender seus padrões, desenvolver estratégias personalizadas para você e a construir uma relação mais leve com a comida. Cuidar da alimentação também é cuidar da mente e você não precisa fazer isso sozinho. E para finalizar, lembre-se, sentir vontade de comer por emoção acontece com todo mundo. Você não precisa ser perfeito. O mais importante aqui é desenvolver consciência e criar estratégias para lidar com isso de forma mais saudável. Se esse episódio te ajudou, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar. E nos vemos no próximo episódio do Alimente a Mente. Até mais!